essa conexão seja maravilhosa para que a gente possa estar juntos nessa noite para falar desse tema incrível que eu vou digitar aqui para deixar fixo no nosso comentário o nosso tema de hoje: família acima de tudo. Vou botar até uma interrogação. Esse é o nosso tema. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui fixo. Muito bem. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Hoje nós vamos conversar uma conversa daquelas... Eu não tenho nem roupa para essa conversa hoje, né? Tô de terninho em casa. De tanto que eu quis me arrumar para receber as convidadas maravilhosas que aqui estarão em segundos. Elas já devem estar entrando aqui. Já quero começar com elas. Nosso tema é família acima de tudo. Quais são os comportamentos que deixam as crianças e adolescentes em risco e que são justificados pela família ou por uma ideia de família que às vezes não é nem real, né? Às vezes é só uma idealização, é uma família da propaganda de margarina, onde tudo é perfeito, onde ninguém erra, onde não temos problemas, onde pais não abusam, tios não abusam, avós não abusam, mães não abusam. E isso acaba trazendo essa vulnerabilidade. É disso que a gente vai falar hoje. Vamos compartilhar casos com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, comecem já a mandá-las para nós, porque nós vamos ter aí muitas pessoas legais. Eu tô com um roteirinho, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa super organizada. Aqui está o meu roteiro e eu vou chamando as minhas convidadas, fazendo as perguntas para elas, e quero também que vocês participem aqui. Ai, já tô vendo todo mundo aqui. Olha, que legal, já me deram um oi, acenem para mim, convidadas, que daí eu consigo chamar vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou começar chamando a Vanessa do Instituto Mila Brasil. Enquanto elas entram, eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta para o público é: quais comportamentos vocês acham que vulnerabilizam as crianças em casa? Que comportamentos familiares, que dinâmicas familiares vulnerabilizam... Gente, que difícil essa palavra. Vulnerabilizam as crianças e adolescentes. E para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui a Vanessa e a Isa. Instituto Mila Brasil. Vão me contando o que vocês acham, que comportamentos vocês acham que vulnerabilizam as crianças, né? Que tem a ver com a dinâmica familiar. Oi! Tudo bem? Gente, tudo bem? Tudo ótimo. É a primeira vez que a gente se fala, se acompanha, mas a gente nunca bateu um papo, né? Exatamente. A gente se fala no WhatsApp, a gente se fala pelas redes, mas assim, ó, face to face é a primeira vez. Ai, que divertido! Que legal, Gente, que legal. vão aí, ó. Deixa eu chamar também a Isa, do Padecendo, que a gente vai fazer uma conversa sempre com 4 pessoas aqui. Quantas couberem? Eu acho que cabem 4, nós vamos trazer 4. E depois a gente vem trazendo mais, porque são muitas ativistas que vão participar hoje aqui comigo. Oi, Isa! Boa noite, gente. Boa noite. Legal. Tudo bem com você? Tá ouvindo a gente bem? Tudo jóia. Muito bem. Eu vou chamar a Kelly também, enquanto vocês respondem para mim. A Kelly dos meus filhos na net. Vem cá, Kelly. Live povoada é isso, gente. Tem que esperar entrar todo mundo. Deixa eu ver o que vocês estão comunicando aqui. A Mônica está falando que a educação hierarquizada, assimétrica, não pautada no diálogo e no respeito, é algo que vulnerabiliza as crianças. Eu acho que as minhas convidadas concordam com você, mas saberemos agora. Eu tô vendo a Kelly e a Vanessa um pouquinho tremendo. Você também, Isa? Para eu saber se é a minha internet ou a delas. Tô vendo a sua também tremendo. Ah, eu também tô vendo um pouco tremendo aí. Eu vejo só a Sheili tremendo. Então eu vou trocar de rede, que pode ser a minha. Espera aí. Que não cai essa live. Ó. Melhorou? Melhorou? Será, gente? Ainda não, animação. mas vai melhorar. Vai melhorar. Ai, Jesus! Tô um pouquinho melhor, é emoção, é emoção. Emoção, a internet não vai contendo tanta energia. É lógico que ela ia falhar. Óbvio. Olha aqui, a Naira
Nayara Flauzino dando opinião aqui também. Crianças que não são vistas e ouvidas. A educação tradicional e o autoritarismo. Então, minhas colegas que chegaram agora, aqui, maravilhosas, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a mesma que eu fiz para a audiência, e eu quero saber se vocês concordam com o que eles estão trazendo, né? Então, a primeira pessoa que eu vou perguntar, vamos ver, é para a Vanessa. Vai ser a Isabela. Não, a Vanessa entrou primeiro. Vamos perguntar para a Vanessa primeiro. Você chegou primeiro, Vanessa, vai ser com você. Mas é uma perguntinha que vai ser muito parecida para todas, porque eu quero saber, de acordo com o seu trabalho, Vanessa, com o que você faz, então, se você puder contar rapidinho para o pessoal o que você faz, o que você percebe no comportamento das famílias que deixa as crianças mais vulneráveis? Sheili, primeiro boa noite a todas. E eu queria dizer o seguinte: hoje, dentro do meu trabalho, o que eu vejo que mais vulnerabiliza a criança é a falta de comunicação dentro de casa. Isso é uma coisa que eu tenho visto assim, crescendo. Em todos os casos que eu atendo, que eu acompanho, eu vejo que a falta de informação dentro de casa tem sido um fator, assim, não sei se posso dizer determinante, nessa questão do abuso, a falta de informação para essa criança, né? A partir do momento que a família não discute isso de uma forma clara, porque não basta você chegar para a criança e falar assim: ó, meu filho, não pode tocar na sua parte íntima, tá, mas não pode tocar por quê? Né? Então, assim, isso eu sinto falta dessa conversa entre famílias, das pessoas tentarem entender de uma vez por todas a necessidade da gente falar sobre isso, gente, em todos os momentos, com a criança, nas brincadeiras, você tem a oportunidade de você abordar aquele assunto ali. Então, eu acho que, no meu entendimento, é isso, a falta de comunicação é um dos principais fatores. Nossa, você tem algum exemplo para nos dar, que você viu de uma forma explícita de como isso afetou a criança? Sim, tenho sim. Tem um caso que eu tenho acompanhado recentemente e, assim, o que a gente está falando. Ah, não pode tocar em determinada parte, não pode tocar naquilo, tá? Não pode tocar por quê? Então, se você não explica para a criança que esse não tocar, ele pode ser vindo de qualquer pessoa. Eu estou com um caso onde o padrasto abusou da criança durante 2 anos dentro de casa, na cama do casal, e enfim. Só que aquela coisa de não deixa a pessoa estranha tocar em você. Quer dizer, a pessoa estava dentro de casa. E agora a gente está com esse problema gigante, porque ele está foragido, né? E, inclusive, houve uma situação terrível, que a partir das imagens que ele coletava, enfim, o juiz disse que não era possível identificar a criança, ou seja, já que não é aquela criança, ele pode continuar fazendo com outras, né? Então, assim, é um absurdo. Então, assim, eu fico perplexa com isso, gente, porque quando a gente pensa, a gente que milita nessa causa, acho que isso aqui é uma realidade para todas nós, quanto mais a gente pensa que já viu tudo, a gente vê que a gente ainda não viu nada. Entendi. Caramba. Quanto mais a gente pensa que viu tudo, ainda não viu nada. Isa, o que você tem visto no seu trabalho que você acredita que vulnerabiliza a criança? Além, é claro, que eu acho que todas nós concordamos que a falta de conversa deixa todo mundo vulnerável, né? Sobre qualquer assunto. A falta de conversa dentro de casa, porque ela vai afetar a confiança, vai afetar vários aspectos. O que você tem visto aí, Isa? O que acontece é que a educação sexual é ainda um tabu para as famílias, né? As famílias têm dificuldade até de falar o básico, que é não pode tocar, não pode... O que são as partes íntimas? E ainda vem uma dificuldade de aceitar que exista educação sexual nas escolas. E as pessoas confundem a educação sexual com sexualização, né? E são coisas diferentes. Não é ensinar a criança a fazer sexo, é ensinar para ela o que é o corpo dela, o que pode ser tocado, o que não pode, quem, né?
que tem a hora certa também para ser tocado na hora que chega na adolescência, né? Que tem as vivências. Mas tudo isso é um tabu, a família tem muita dificuldade de aceitar isso. E essa atitude, ela acaba protegendo o abusador em vez de proteger a criança, né? Isso é muito sério. E aí, quando a gente fala de educação sexual, as pessoas entendem que a gente está querendo sexualizar a criança. Ao mesmo tempo, as crianças estão sendo hipersexualizadas de outras formas, né? Mas tudo isso é um tabu, a família tem muita dificuldade de aceitar isso. E... Ah, você está com outro linha. Entendi. Então, ó, o pessoal que está nos acompanhando, a gente tem uma questão que é a falta de conversa em casa sobre sexualidade, com essa história, o máximo que se fala é não pode tocar nas partes íntimas, mas não se explica o porquê, e muitas vezes quem vai tocar é o próprio pai, padrasto, mãe, tio, e a gente sabe que esse é o local mais perigoso em relação à violência sexual para crianças e adolescentes, é a própria casa, são os parentes. A gente tem o que a Isa trouxe aqui, que é a falta de conversa nas escolas. A falta de conversa nas escolas não, porque é lei, é obrigação da escola ensinar educação sexual. Está na lei porque é um direito da criança e do adolescente ter educação sexual, saber o que está acontecendo com ele, com o corpo dele, com a vida dele. Você tem algum... Bom, você já deu alguns exemplos para nós, que foi essa questão das pessoas não conseguirem compreender. E eu te entendo muito, Isa, porque quando eu posto alguma coisa aqui sobre educação sexual, muita gente diz assim, isso não é papel da escola. Professor tem que ensinar português e matemática. Professor tem... É sempre assim, história, português e matemática. Isso não é papel do professor. É papel do professor, sim, gente. Tem que ser papel do professor. Principalmente porque se em casa é que acontecem os problemas, como é que eu vou deixar para a família explicar? E muitas vezes, quando as pessoas escrevem aqui nos comentários, Sheili, mas isso não é coisa do professor, isso é coisa do pai e da mãe, eu falo, nossa, que maravilha que você teve uma educação sexual tão maravilhosa com seu pai e com sua mãe, que eles te ensinaram tudo, né? Só que nem sempre é assim. Porque as pessoas adoram falar, mas elas também não tiveram educação nenhuma, né? Kelly! Isa, você não falou qual é o seu trabalho. Fala um pouco da sua atuação antes da gente passar para Kelly, porque aí eu também quero saber dela o que ela acha que vulnerabiliza as crianças. Eu trabalho com mães, né, há 12 anos, e eu sou arquiteta de formação, mas agora fui fazer psicanálise, porque fui mudando, assim, e trabalho com a prevenção ao abuso sexual infantil desde 2013, por causa de um caso que chegou para mim no nosso grupo de mães, que foi uma mãe contando, já depois da adulta, ela já tinha 2 filhos e tudo, que quando ela tinha 11 anos, ela foi estuprada dentro do vestiário do clube, na colônia de férias. E aí ela contou como é que foi a violência que ela sofreu, e ela demorou, a primeira pessoa para quem ela contou foi um namorado, que ela já tinha 18 anos quando ela contou. Os pais dela nunca souberam daquela história. Ela chegou em casa sangrando, foi uma coisa extremamente violenta. Ela ficou 4 horas trancada com ele no vestiário, enfim, era um monitor de colônia de férias. E a partir desse depoimento, né, dela, que é minha amiga hoje, a gente, outras mães começaram a contar as violências que elas também sofreram, e a gente viu que era necessário a gente falar mais sobre isso, né? E a gente está vendo também que acontece que dentro das escolas é onde muitos alunos, numa aula dessa de educação sexual, vão perceber que estavam sendo abusados, né? Porque essa falta de orientação, o que aconteceu com ela, ela tinha muito medo de contar para os pais, que é outro problema que a gente vê, né? Que depois que acontece, o medo de contar para os pais, o medo de ser responsabilizado pelo ocorrido, né? Então, são muitas questões. Bom, muitas. E ensinam, às vezes, aqui, a Naira está participando, que está acompanhando a gente, ela disse que quando ela era criança, ensinavam sobre sexualidade aterrorizando, só mostrando doenças. E isso causa traumas na vida adulta, né? As pessoas morrem de medo, às vezes, porque sexo tem a ver com prazer. Em algum momento, nós vamos ter que falar de forma honesta com os adolescentes sobre isso, né? Quando começa a masturbação, o que acontece. Só antes de passar para você, Kelly, tem uma pergunta muito boa que sempre aparece, né? 2 pessoas mandaram a mesma questão aqui. Eu não sei, eu não vou arriscar falar o nome, ela está dizendo assim, mas o professor precisa ser instruído para isso. Eles estão sendo? Aí tem uma outra que falou assim, mas será que os professores estão treinados para orientar ou os próprios professores também não querem assumir esse papel?
Vamos lá. Geralmente, quem faz esse tipo de pergunta, eu vou devolver para vocês a pergunta. Vocês sabem ou vocês estão deduzindo que eles não estão preparados? Porque toda vez que eu posto um vídeo de uma professora ou de um professor ensinando sobre sexualidade em sala de aula, todo mundo aplaude e acha o máximo. Mas eles não estão inventando a roda. É o jeito que tem que ensinar e eles estão treinados para ensinar. Então, a maioria está assim. E se você tem dúvida, você tem que ir até a escola do seu filho e da sua filha. Se você não tem filhos e está em dúvida, você pode ir até a escola do seu bairro, a escola da região onde você mora e perguntar como é que é. Só que no afã de querer criticar os professores e falar, mas a escola não está preparada, não estou dizendo que eu faço vocês, eu estou aproveitando para explicar, tá? Se você não foi até a escola, se você tem essa dúvida, você tem que tirar essa dúvida. Ao invés de difundir a dúvida, de começar a dizer, mas será que eles estão? Será que eles não estão preparados? Você vai lá perguntar, vai lá assistir uma aula, procura aqui a aula de educação sexual no YouTube, tem várias, elas são sempre a mesma coisa, aquela coisa do semáforo, de pode e não pode, quando é bem pequenininho, aí depois de doença, quando é maiorzinho. Tem espaço para aprimorar? Com certeza. Mas eles são orientados, porque é obrigação, gente, não é alternativa da escola. Vocês querem complementar, gente, essa minha fala? Kelly, quer já complementar? Ou alguém? Eu gostaria só uma parte aí, que é o seguinte, isso que você falou é muito importante a gente deixar isso muito claro, porque assim, as pessoas falam assim, a educação sexual tem que acontecer dentro de casa, eu não quero ninguém falando com o meu filho de sexo na escola, porque a ideia é essa, né? Uhum. Só que hoje, a gente tem que lembrar que o maior índice de abuso sexual tem ocorrido dentro de casa. Então, como é que essa criança vai ter essa educação dentro de casa se o problema está lá dentro junto com ela? Perfeito, perfeito. E aí criticar os professores que têm essa iniciativa dizendo, não pode, não só pode, como deve ser a escola do seu filho. Não deu aula de educação sexual, você pode fazer uma reclamação na Secretaria de Educação, que é obrigação da escola. Diga, Kelly, tudo bem aí com você? Que prazer. Tudo ótimo. Prazer, gente, que alegria estar aqui com vocês, Isa, Vanessa, Sheili. E mais ainda falando desse tema. Gente, que orgulho, né? Que alegria. E eu vou pegar o gancho um pouquinho da Isa, Sheili, para falar um pouco desse medo de ser responsabilizado. E por que eu vou trazer isso? Porque alguns casos que eu acompanho em escolas ou até no Poder Judiciário, acontece justamente isso. O que é? Vou trazer um caso aqui recente que eu estou acompanhando, é bem impactante, mas eu acho que é importante a gente falar aqui. Uma garota de 15 anos com o seu namorado, juras de amor, ele pediu nudes para ela e ela acabou enviando a pedido, atendendo a pedido do namorado, que não só fez o pedido, como prometeu não enviar a ninguém. E aí, passado, né, transmitido ali, compartilhado nudes, ela mesma fez a foto e mandou para o namorado compartilhou com 5 amigos, mesmo tendo prometido que não compartilharia. Daí, o que aconteceu? Um dos amigos, de 16 anos de idade, começou a chantageá-la, obrigou-a a ter relações sexuais com ela. E ela, com medo do nudes vazar, atendeu ali a chantagem do garoto. E daí o que aconteceu? Isso seguiu por algum tempo, até que chegou uma hora que a garota não suportou mais, a menina não estava nem querendo sair de casa, nem para a escola, os pais desesperados, não sabiam o que estava acontecendo, até que ela contou para uma amiga, a amiga foi lá e contou para a mãe, e aí desvendaram o que realmente estava causando aquela reação na garota. Mas aí veio o ponto-chave agora da questão. A escola me chamou para ajudar a família a entender quais seriam as soluções, né, quais seriam os caminhos para tratar dessa questão, inclusive o judiciário, a via judicial. Ao conversar com a mãe e com o pai, numa conversa que a garota não estava, a mãe, em determinado momento, nervosa, né, estava bastante nervosa, exaltada, preocupada, né, chocada com o que tinha acontecido, vira para o pai e fala: isso só aconteceu porque ela mandou nudes. Ou seja, eu vejo muito na prática a culpabilização da vítima. A garota, e foi o que eu falei ali no momento, eu falei assim, olha, vamos parar aqui porque a gente precisa esclarecer um ponto importantíssimo dessa conversa.
A sua filha é vítima. Mandar nudes não é crime. É crime compartilhar sem autorização, chantagear e obrigar alguém a fazer, né, praticar um ato sexual sem ter consentimento naquilo. Ainda mais que estamos falando de uma menor de idade. Então, o que eu vejo na prática é que, assim, há essa culpabilização, há o medo de ser responsabilizado, e quando algo acontece, ainda sobra para a garota, que é culpada por ter mandado nudes, por ter, né, se exposto, por ter atendido ao pedido de um namorado. Então, também tem isso. E aí vem o desfecho final da história. Depois a gente ter conversado com a família, para falar os caminhos judiciais que a gente podia seguir, como que a coisa poderia, né, tramitar ali. Passado alguns dias, a família me retorna dizendo: decidimos não fazer nada para não expor a nossa família. Diante de tudo isso que eu contei para vocês, a família decide não fazer nada, o que, aqui eu vou abrir um parênteses, incentiva esses garotos a continuarem praticando esses atos, porque há uma impunidade, né? E tudo em pró de uma não exposição da família. Ou seja, a garota sai como culpada, horrendo, não tem nenhuma punição, não tem uma educação, e ela sai como culpada, a vítima sai como culpada, para no final se manter essa família sem exposição. Então, realmente, assim, é algo que me choca muito nesse trabalho que eu faço, porque a gente precisa conscientizar essas famílias que realmente, quando acontece um vazamento de nudes, a garota ou a mulher, ela é vítima, ela não é culpada. E que não fazer nada é um incentivo para que quem faz continue fazendo. E às Porque há vezes a gente... É um incentivo à impunidade. Sim, Exato. e a gente tem isso em várias situações, né? Eu coloquei algumas frases na chamada dessa live e todas eu já ouvi. Teve uma moça que entrou em contato comigo e falou: o meu irmão abusou do colega dele em sala de aula. Eu acredito que ele foi abusado pelo meu pai, porque eu também fui. Mas o que a gente fez? A gente mandou ele morar com um outro parente. E a gente não vai falar nada nem com ele, porque a gente não quer que ele pense que nós achamos que ele é um estuprador. Mas do momento que ele faz um abuso, ele é um abusador. Não é que vamos pensar que é. Claro que nesse caso, como era um menino muito jovem, a gente fez uma articulação, conseguiu terapia e encaminhou essa situação, mas é muito... Isso que você fala me traz algumas questões. Vamos ver se vocês concordam, vocês que estão ouvindo aí, né? Por que será que, de repente, essa mãe vai culpar a filha? Acho que tem uma questão geracional do tipo, eu jamais faria isso, né? Mulheres que uma ideia meio patriarcal, meio de machista, de que a mulher não pode fazer essas coisas, mulher tem que se resguardar, homem pode ser galinha, tipo essas coisas meio tradicionais do nosso pensamento que perpassam a família. E, gente, todas nós temos famílias e amamos as nossas famílias. Não é uma questão, nós não estamos criticando aqui a instituição família. Ela é super importante. Tanto é importante para criar pessoas incríveis, quanto para destruir a vida das pessoas. Né? A família, ela é fundamental, mas não quer dizer que ela é maravilhosa o tempo todo. É isso que a gente está questionando aqui. A escola não é obrigada a denunciar, é sim. Diga, desculpa. Não, o custo disso, né? Quer dizer, você não vai tomar nenhuma providência para não aparentar aquela família perfeita, né? Será que é realmente isso, né? Porque é o que você falou. A gente não está aqui contra a família, ao contrário, né? A família é uma instituição fortalecedora na sociedade, mas ela, né, está sujeita a algumas questões aí que podem acontecer no percurso em decorrência dos participantes dessa família, né, do que acontece com as pessoas pertencentes a essa família e que vem acarretar ali, né, alguns desdobramentos que não são daquela família perfeita. Eu falo até, e se você nunca ouviu dizer isso, bem-vinda a essa fala minha, que toda família tem um estuprador de estimação. Tem gente que fala, minha não, fala da sua, você tá louca. O que eu quero dizer com isso? A gente ensina todas as meninas da família a não abrirem a porta para aquele tio,
a não irem na casa daquele vizinho. Às vezes não é seu parente direto, mas é alguém ali que você sabe bem quem é, que é da sua convivência. Aquele vô, que é um vô agregado, que às vezes nem é o vô, mas o próprio vô, muitas vezes. A gente ensina todo mundo a se proteger dessa pessoa, mas não denuncia essa pessoa. E ela vai fazendo uma carreira de vítimas. Uma vez eu tinha um podcast onde nós contávamos histórias de mulheres e tinha uma história chamada O Silêncio no Funeral. Que uma moça ia no funeral do vô e viu que ninguém chorava e ninguém sofria. Depois teve uma reunião com as mulheres da família, tipo, era uma família que tinha umas 15 mulheres, várias gerações. Aí elas começaram a falar, eu fui estuprada pelo vô, eu também. Aí que ela entendeu por que ninguém chorava no funeral. Era um silêncio e tava todo mundo lá de forma protocolar, assim, tipo, o vô tem que vir. Mas o cara tinha abusado de todas as mulheres, todas as gerações. Sheili, deixa eu só aproveitar o gancho do vô aí e falar uma coisa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, basicamente eu falei isso para ela. Eu falei assim, olha, isso eu falo no meu livro. A família que acha que não tem um caso de abuso, ou porque ele ainda não aconteceu, ou porque ela ainda não sabe, né? Então, assim, eu estava falando isso com uma pessoa e ela falou, ela parou para pensar e tudo e disse que ficou remoendo um pouco aquilo, tipo assim, não, na minha família não tem, né? E conversando com uma amiga, ela falou sobre essa frase que tinha deixado ela incomodada. E aí essa amiga foi e relatou para ela uma situação, falou assim, olha, na minha família aconteceu o seguinte, a mesma história do vô, aquele vô bonzinho, bacana, legal, e que leva os netos para ir passar férias e tal, e que um belo dia um desses netos não quis mais ir para casa desse vô, não quis mais viajar com o vô, não quis mais passear com o vô. E um belo dia o senhorzinho morreu. Aí eles, aquela coisa, como é que vai contar para a criança, né, que ele morreu, aquela história e tal. Aí a mãe chegou e falou assim, ó, vovô morreu e tal, disse que a criança virou e falou assim, ufa, graças a Deus. Aí ela tomou aquele choque, tipo, né? Como assim, graças a Deus? Aí foi perguntar a ele por quê. Aí ele contou que sofria abuso do vô, enfim. Aí pipocou, as coisas pipocaram, né? Porque aí virou o efeito dominó, né? Aparece 1, 2, 3, 4, e os casos foram caindo, sabe? É incrível isso. E eles são Eu queria sedutores sociais. completar Completa, por favor. com Eles são uma sedutores outra sociais. história também. Eles geralmente são muito legais com todo mundo, e eles não vão abusar de todas as vítimas, justamente para que todo mundo fale, imagina, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa não faria nada com ninguém. Diga, Isa. Tem uma mãe do grupo que ela contou, na época, o abusador foi preso porque era um cara muito bacana, que chamava todo mundo para ir para o sítio dele, um senhor já mais velho e tal, e a família era muito amigo da família, não sei se era namorado da sogra dela, alguma coisa assim, e sempre todo mundo ia e tudo, e um dia ele gostava muito de ir para a piscina ficar brincando com as meninas, com as crianças, e nessa brincadeira ele tocava as crianças onde não devia, né? E a filha dessa moça contou para a mãe o que ele tinha feito. E ela tinha esse diálogo aberto, né, com a mãe. A mãe ficou revoltada, acreditou nela, denunciou, e a partir do momento que ela denunciou, várias pessoas de outras gerações, além dessa menina, já tinham sido abusadas quando crianças, que eram do convívio dele e tudo. E aí apareceu um monte de vítima dele, porque essa mãe teve a coragem de quebrar essa corrente, né, de acreditar na filha, de fazer a denúncia e ir a fundo, e ele foi preso. Então, quando a gente consegue, né, em algum momento, libertar uma pessoa da família, consegue libertar, sair disso e ligar o foda-se, né, porque tem que meio que, assim, vou peitar o resto da família, que acho que vou destruir a família se eu fizer isso, né, porque tem todo esse discurso, né, de destruir a família, de não posso fazer isso, porque, ai, o que será de nós e tal, o que os outros vão pensar, né? E ele foi preso. Estou vendo aqui nos comentários, a gente tem várias pessoas, gente, vocês são maravilhosos demais de contribuir contando os relatos pessoais, né? A Silene está falando que é de uma família nordestina, e infelizmente muitos acreditam lá que é normal o abuso de pai com filha, tio com sobrinha, avô com neta. O meu avô abusou da minha irmã. E aí depois ela fala que quando um primo veio abusar da sobrinha dela, ela foi falar e foi tirada de maluca. Tipo, a louca foi ela, entendeu? Quando descobriu que um primo tava
atacando uma sobrinha. Uma coisa importantíssima que a psicóloga Leila Cavalcante está escrevendo aqui é que, independente da família denunciar ou não, a escola ou quem souber denuncie. Isso é importante a gente lembrar por causa da lei Henri Borel de 2022, que foi aquele menininho morto pela mãe e pelo padrasto. Eles disseram que tinha sido um acidente, depois foi reconhecido que foi um horror, uma história medonha. Essa lei, muito recente, de 2022, ela implica judicialmente qualquer um que soube e não falou nada. Se você sabe, se a criança chegou para você e contou, e você fala, eu não vou levar adiante, depois se descobre isso, se chegar isso no judiciário, você está cometendo um crime. Não falar é um crime. Hoje uma moça me escreveu e falou, Sheili, aqui na minha rua tem um senhor que fica com uma criança o dia inteiro, a criança não sai, a criança não vai na escola, ela passa o dia nessa casa, nós já tentamos contato, não temos contato, estou insegura, será que eu devo fazer algo? Com certeza. Vocês não precisam ter certeza absoluta. Você só tem que denunciar. Pode ser no Disque 100, o Disque 100 também tem número de WhatsApp. Se for aqui na internet, pode ser na SafeNet, pode ser no Conselho Tutelar e pode ser na polícia. É obrigação da escola denunciar. Aí, não é do professor, é da instituição. O professor pode avisar a direção e a direção informar, mas não é obrigação da escola e ela nem deve investigar. Porque eu vejo muita escola querendo investigar o caso e acha que é investigador. E aí fica entrevistando a criança, entrevistando os pais, entrevistando quem possivelmente cometeu a agressão de um jeito totalmente equivocado. Então, escola não é investigador. Escola é como qualquer um de nós. Está encarnado aqui no Brasil, você tem que denunciar. Não é uma opção, é uma obrigação. Gente, nós temos mais pessoas maravilhosas. Eu tô vendo que só tá a Patrícia, já tá aqui. Eu vou chamar você, Patrícia, ela tá para entrar. Mas antes de chamar a Patrícia, eu quero que você fale também. Gente, vão mandando perguntas para elas, porque essa aqui vai acabar a rodada com elas. Nós vamos trocar de mulheres aqui, porque é tudo mulher nessa causa, né? Tô para ver o homem que vai vir aqui no nosso grupo de ativismo. Tô brincando, tem vários homens legais que acompanham o conteúdo, que me mandam coisas, mas para ser ativista mesmo nessa causa, não vi ainda. Tô esperando, fica a dica. Então, vamos conversando, mandem perguntas para elas. E eu quero que, enquanto isso, eu vou procurando as perguntas aqui. Fala do seu livro. Faz um merchan do livro, que você citou o livro. Fala do livro para quem quiser adquirir o livro, Vanessa. Então, gente, meu livro chama O Escuro Me Abraça. E, assim, não é um livro onde eu falo exatamente sobre o meu caso de abuso. O que eu quero trazer com o livro é essa reflexão para as famílias no seguinte sentido. Até que ponto a negligência familiar contribui para que isso aconteça? Porque foi o que aconteceu comigo, né? Aquela velha história de, isso assim não pode, tá, mas por que não pode? E não falar, não falar explicitamente sobre a questão. Então, assim, a minha reflexão é essa, convocar mesmo as famílias. Então, assim, o livro não é um relato de um abuso, é uma convocação para as famílias, para elas entenderem sinais, porque eu dei todos os sinais possíveis, ninguém viu, ou fizeram que não viu, sabe? Então, assim, quando eu falo essa necessidade da gente trazer essa reflexão, é nesse sentido, porque eu entendo que a criança, ela não consegue perceber determinadas coisas, e quando percebe, ela sabe que aquilo não é legal, tá, mas por que não é legal? Ninguém falou sobre aquilo comigo, com quem que eu vou falar se está acontecendo dentro da minha casa? Enfim, então, assim, o meu objetivo é esse, não é falar da minha história do abuso, é falar da negligência familiar, que para mim é um fator determinante, isso eu vou bater nessa tecla até o fim, que eu acho que a família, ela é culpada, sim, quando o abuso acontece, né? A gente tem que quebrar esse mito de que a família protege sempre, seja por falta de informação ou seja por negligência, o assunto precisa ser falado, sim. Você falou, e eu não tô com o teu livro aqui para mostrar, mas eu lembrei desse aqui, que ele vai dar orientação. Tem vários livros legais, gente, que ensinam. Eu posto os livros aqui. Esse aqui, eu acho que esse é o da Mariana.
Putz, ele é bem legal, porque a história do Dudu é muito fofa, ensina como conversar. Então, hoje não tem mais desculpa pra gente não fazer isso bem feito. Eu até peguei, eu tenho vários que eu amo. Tenho Pode Parar. Enquanto você vai falando, eu vou pegar o meu. Tenho Conte Pra Alguém. Tenho... Esse aqui é maravilhoso. É o Rabicho, que é a história de uma corujinha. Uma coruja que vai... Ela é ensinada a voar pelo pai corujo, só que daí o pai corujo começa a encostar nela que ela não gosta. Ah, Nai, eu vou chamar você, tá, Nai? O Conte Pra Alguém é genial. Ele é um livro que mostra a história de uma menininha que vai dormir na casa de uma amiga e no meio da noite o pai da amiga faz um carinho nela, esquisito. Por isso que eu gosto tanto do nome do livro do Rabicho e o Carinho Esquisito, porque ela vai explicar como um carinho esquisito, né? Esse aqui, que é o Pode Parar, que vai ensinar também, ele é mais curtinho, mas ele é muito bacana. E o Poder de Me Proteger eu gosto porque ele tem instruções para os pais no começo, da Mariana Mota, e ele é bem legal. Pronto, chegou o seu? Dei uma sumidinha aqui, mas já... O Escuro Me Abraça. Quem quiser ler, está disponível. Aqui em Belo Horizonte está disponível na Livraria Leitura, ou pelo WhatsApp comigo, enfim. Acho super... Não é um merchan, tá? É uma história de vida real. E eu acho importante que as pessoas tenham esse diálogo, até assim, de saber histórias reais, né? E saber, tipo, que eu posso conversar com a autora, que eu posso tirar dúvidas com ela, enfim. Então, a ideia é essa. Muito obrigada. Eu gosto de falar... Eu sempre falo, você conhece alguém que foi abusado sexualmente? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Tem gente que fala, não conheço. Não, você conhece, você pode não saber, mas você conhece, né? E a gente tem essa obrigação de romper com esse ciclo, que é também uma causa, é causado pela forma como nós somos criados, né? Dentro de uma sociedade patriarcal, machista, heteronormativa. Tudo isso contribui para que a mulher seja responsabilizada. Lógico que os meninos também são abusados, né? Enfim, a forma como a nossa sociedade enxerga, né, a hierarquia, os homens que valem mais, né, os homens brancos, cis, héteros e tal, eles valem mais que as mulheres. Então, é como se eles tivessem o direito de usar os corpos, né, das outras pessoas para o seu prazer. Nossa, isso é bem forte. E é bem real. Até imagino que vocês estejam vendo aquele filme da HBO, que é A Caçadora de Pedófilos, onde ela vai explicando as estratégias deles a cada episódio. É um desespero. Gente, eu vou ler alguns comentários enquanto eu me despeço aqui. De Vanessa e de... A Bel tá falhando bastante, né, Bel? Então eu vou me despedir de Vanessa e de Isabel. De Isa. Acho que eu vou sair, porque aí você coloca a Nai. Tá. Isso, e você tá falhando bastante pra gente aqui, então tá difícil de te ouvir. Muito obrigada. Pessoal, já coloquem, assim que vocês saírem, já coloquem os arrobas de vocês nos comentários. O pessoal tá pedindo. Quem viu o nome dos livros pode colocar já nos comentários. Depois eu vou colocar, a live vai ficar disponível, eu coloco na descrição da live o contato de todo mundo, tá? Tchau, querida Isa! Vou colocar aqui de todo mundo. Fica aí, Kelly, não vai embora. Vou ficar. Você ficar um pouquinho mais, você falar um pouquinho mais também. Eli, eu vi um comentário aqui, uma pergunta que eu achei super interessante. Não estou achando o nome da pessoa aqui, mas eu lembro. A pessoa está perguntando o seguinte: se ao denunciar, né, um abuso, se isso prejudica a vítima. Olha que pergunta interessante. Oi, Paty. É muito... Oi. Que fofo, eu me protejo. Ótimo. Responde essa pergunta, depois a gente dá um oi pra Paty. Ai, gente, essa bonequinha é o máximo. Responde essa pergunta, que é muito boa essa pergunta, Kelly. Se a gente prejudica então, a essa vítima... pergunta... Exato, essa pergunta assim, foi ótima, porque eu acho que pode passar, né, na cabeça de quem está ali envolvido, seja um terceiro, seja alguém da família, se vai denunciar, vai expor a vítima, vai colocá-la numa situação difícil ou piorar até a situação. E aí a gente tem que deixar bem claro aqui que denunciar é o melhor caminho, é a solução, porque se você ficar sabendo de algo e não faz nada, seja você ali participante do núcleo familiar ou alguém de fora da escola, um vizinho, qualquer pessoa, você só está contribuindo como telespectador que não faz nada. Isso é um incentivo a quem abusa.
Então, assim, a vítima em si, né, quando há uma denúncia, numa situação que coloque a vítima em risco, ela vai ser protegida e isso está na lei. Ela tem essa proteção caso, né, necessite ali de algo além, né, do que já vai ter ali a tramitação judicial, a investigação. Então, para deixar bem claro aqui que denunciar é sim o caminho, que não vai, em hipótese nenhuma, prejudicar a vítima de um abuso, né, ou de uma suspeita de um abuso, para ficar bem claro aqui, para que ninguém tenha medo de denunciar, né? E se você for parente e não denunciar e vir acontecer alguma coisa com essa criança aí, você tem a pena 3 vezes, triplicada, por você ser parente consanguíneo dessa pessoa e não ajudá-la. As crianças não são propriedade da família, gente. Elas são seres humanos com direitos, independente da família. Eu sei que é muito doído para as famílias ouvirem isso, mas como assim? Mas essa ideia de propriedade, de pertencimento da família, que faz com que muitas pessoas abusem, seja para bater, né? Do tipo, o filho é meu, eu educo como eu quiser, eu vou bater se eu quiser. Você não bate em idoso, você não bate em cachorro, mas em criança todo mundo acha que pode bater. Tá, beleza, o filho é teu, mas ele vai ser protegido por toda a sociedade. Porque a gente não pode confiar a criação só na família. Ele é responsabilidade sua, mas não é propriedade. Tinha um pai que abusava de uma moça lá do grupo de apoio que eu tenho, e ele dizia assim: eu que te dei a vida, eu tiro a hora que eu quiser. Você vai fazer tudo o que eu quiser. Essa era a ameaça dele, para estuprá-la, desde que ela era criança, né? Bebezinho, desde o momento que ela consegue se lembrar. Essa era a ameaça dele. Eu te dei a vida, eu tiro a hora que eu quiser. Então, você é minha propriedade. Eu te alimento, você é minha, você vai fazer o que eu quiser. Então, isso é uma lógica que você só pensa assim, não, eu quero bater porque o filho é meu. Mas se você estender essa lógica, até onde pode ir, né? Não tem lógica, né? É uma desculpa para perpetuar a violência. Oi, Patrícia! Gente, que louca essa live, né? A gente tá falando coisa séria, daí dá um oi, fica feliz. Kelly, eu vou te agradecer agora para poder chamar a Nai, porque agora acho que eu vou conseguir. Então, muito obrigada. Ótimo, Você feliz quer dar de algum recado final? Eu não sei se você tem algum livro, alguma coisa que você quer divulgar para as pessoas. Olha, eu vou divulgar aqui o meu Instagram, que é Meus Filhos na Net. Quem quiser, eu dou palestras em escolas, curso de capacitação para educadores sobre cidadania digital. Então, quem tiver interesse ali, né, eu converso com pais, com adolescentes e dou essa capacitação para educadores. Quem quiser, obviamente, me procure aí, porque meu trabalho, além do judicial, é levar instrução para a prevenção nas escolas. Então, esse aí é o meu trabalho de coração, assim, que eu faço com maior amor. Ai, que bom, obrigada. Eu adoro seu conteúdo, vivo compartilhando. Eu compartilho conteúdo de todas elas, né, gente? Vocês já viram. Eu sou uma compartilhadora de conteúdo de todo mundo. Oi, Nai! Cheguei! Eba! Tchau, querida! Beijo, obrigada. Beijos. Parabéns pela live. Tamo junto, é nossa. Patrícia, conta um pouco aí do projeto e o que você tem visto, né? Como você percebe que as famílias podem... a gente já falou bastante de como alguns comportamentos da família prejudicam as crianças e a saúde mental e emocional delas. E se você tiver alguma dica de como melhorar esse comportamento das famílias. Olha só que pergunta difícil. Fala desse projeto. Não é difícil, é fácil. A gente encontrou o caminho, Sheili. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui conversando com vocês. Então, essa foi uma preocupação minha, né? Eu tenho uma filha que tem síndrome de Down, a Amanda, e todo mundo pergunta: você fez isso porque a sua filha foi abusada? Não, eu fiz isso para minha filha não ser abusada. Então, é exatamente o que a gente estava falando: prevenção nas escolas. E desde quando, gente? Desde a pré-escola. Né? E na casa, desde que a criança nasce. Você vai trocar a fralda da criança, você vai tocar nela, você pede: olha, vou tocar na sua perna. Por quê? Isso você está ensinando consentimento para a criança. Né? A gente pode ensinar para criança muito pequena. 10% dos estupros são de crianças até 4 anos. Como é que a gente vai deixar isso acontecer? Como é que a gente vai fechar os olhos para isso?
A gente precisa dizer para essas crianças, gente, tem 33 anos do ECA e ainda não fomos capazes de dizer para as crianças que o corpo delas é delas, como vocês acabaram de falar, não é da mãe, não é do pai, não é do avô, não é de outra pessoa, a não ser dela mesma. E mais do que isso, né? Respeitar o corpo do outro. Isso tem que ser desde pequenininho, gente. Se a gente tiver condição de levar essa mensagem do jeito que a criança entenda, desde a pré-escola, você está evitando não só abuso sexual, é bullying, né? Agressão física, todo tipo de violência, né? Eu respeito você do jeito que você é, se você tem uma deficiência, da cor de pele que for, o cabelo do jeito que for, né? E eu gosto de mim do jeito que eu sou. Aí você evita também automutilação, suicídio. É claro, assim, pode parecer ingênuo, mas esse é o caminho, né? E não vai ajudar uma sociedade, né, em que o pai bate na mãe, então você fala uma coisa na escola e em casa a realidade é outra. Não vai adiantar se você, né, como vocês estavam falando, a gente vai denunciar e aí não tem uma rede para acolher, né, aquela criança depois da denúncia, porque é fato. A gente tem que olhar para a realidade, né? Mas tem que denunciar, porque senão nunca vai melhorar. A gente precisa provocar os canais, né, para isso acontecer. Também, até estava prestando aqui atenção em você, e quando... Porque antes de vocês, teve um pai que me mandou, o que eu ia dizer é que quando você faz essa educação na primeira infância, como você está falando, é muito mais fácil quando eles viram adolescentes de explicar consentimento. Se todos os meninos que hoje são homens, que abusam de mulheres, né, tivessem essa ideia muito limitada, de limite muito clara, não uma ideia limitada, né? Uma ideia de limite muito clara, né? Se a criancinha já sabe que ninguém pode tocar nela, ela também não vai sair metendo a mão nas pessoas. É mais fácil quando eles crescem para você passar para essa outra ideia. Olha aqui a nossa cartilha, ó. Eu respeito o corpo do outro, né? Isso daqui a criança não precisa nem ler, né? Tá em linguagem simples, mas só de ver as ilustrações, que são todas, né, fáceis de interpretar, isso aqui, gente, não apenas a criança entende assim que ela vê, como ela, se tiver passado por isso, ela aponta e fala, aconteceu isso, né? Essa daqui e essa daqui. Essa daqui, infelizmente, a gente já teve muito, né? Muita gente, tocaram aqui em mim, né? E essa cartilha já salvou vida, gente. Tem 4 anos. Eu me protejo.com, tá no site, tá no Instagram Eu Me Protejo Brasil, e agora tem livro também na editora Dialética, só que o livro é pago. Gente, agora, tem muito material gratuito no Eu Me Protejo, as pessoas usam... mas será... Tem muita gente fala, mas será que a escola está preparada para dar aula? Na dúvida, baixe o material do Eu Me Protejo Brasil, leve na escola do seu bairro e fale, gente, aqui tem um material muito bom para dar aula para minha criança. Eu queria, antes de passar para você, Nay, que eu quero te fazer uma pergunta, e vamos ficando aqui conversando, um pai, para não dizer que não falei de flores, que os pais estão atentos, não tem um aqui ativista com a gente, um pai me mandou agora há pouco, aliás, se você estiver assistindo, um pouquinho antes de eu entrar, que eu vi a mensagem dele, ele falou de um aplicativo que eu não conhecia, vou ter que falar desse aplicativo essa semana, que é de conversas aleatórias. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Eu não gosto de falar nada sem conhecer. Aí baixei o aplicativo, entrei, é aquela baboseira, semente a sua idade, eu falei que eu era bem mais nova, entrei lá com um avatar de menininha novinha, falei, vamos ver o que vai acontecer. Pedi aleatoriamente para conversar lá com qualquer pessoa, um menino me deu um oi, troquei 4, 5 palavrinhas, que tá fazendo nada daquele papinho, desliguei. Segunda pessoa que falou comigo foi uma menina de 10 anos de idade, no máximo, pela voz. Ela estava em casa, eu falei que eu estava no Paraná, eu estou em São Paulo, menti. Claro que ela acreditou, é uma criança. Ela me falou que estava no Pará. Ela falou, eu estou... não liga para os meus primos que eles estão jogando. Eu falei, o que eles estão jogando? Free Fire. Vocês estão sozinhos? Vocês brincam depois da escola? Não, porque eu estudo de manhã. Ela estava me contando a vida inteira dela, gente. A vida inteira. Em 5 minutos. Se eu tivesse... não deu 5 minutos de conversa. 3 minutos eu sabia tudo. Eu sabia quantas crianças estavam na casa. Eu falei, vocês brincam enquanto os adultos estão trabalhando? Ela falou, não, um já saiu de manhã, o outro nem voltou ainda. O outro saiu de tarde, mas eles só voltam mais tarde. Então as crianças estavam sozinhas numa casa, jogando Free Fire. Tanana. E ela estava ali conversando comigo, gente. E eu falei, você prefere ficar batendo papo no aplicativo, batendo papo aqui, né, do que jogar? Não, eu gosto de jogar, mas o meu primo fulano tá jogando com a minha senha.
tudo o que não pode fazer, ela estava fazendo. Gente, se você mora aí no Pará, dá uma olhada o que os seus filhos estão fazendo e que aplicativo que eles têm. É um aplicativo, eu esqueci o nome agora, depois é não sei o que Z. Alguma coisa Z. E ele, obrigatoriamente, para você baixar, você tem que clicar lá de um jeito que ele fica destacado o seu celular, assim, você fica vendo eles. Quem sabe qual que é, pode até colocar aí. E aí, queria perguntar para você, Nai, nossa psicóloga. Ai, o que a gente está fazendo, Nai? Os pais estão buscando ajuda também? Porque as crianças, eu sei que estão precisando de muita ajuda, porque tá maluco. Eu até tinha planejado uma pergunta para a Nai, eu mandei para ela antes, eu falei, vou te perguntar de onde a gente tira essa ideia de família ideal? Por que a gente fica se apegando nessa ideia de família de margarina, achando que nunca vai acontecer na nossa família? Aí o nosso filho tá abusando de uma outra criatura. Ah, eu ia falar que nesse aplicativo, depois da menina de 10 anos, eu conversei com mais uma pessoa, foram 3, né? Um cara nada a ver, uma menina de 10 anos e um carinha que falou para mim, ah, você acabou de... Eu falei para ele que eu já acabava de baixar, era verdade. Ele falou, você acabou de baixar, saia. Desinstale esse aplicativo. Eu falei, por quê? Porque aqui as pessoas só falam de sexo. Isso aqui é uma baixaria o tempo todo. Não fique aqui. Só que isso pode ser tanto uma ideia de proteção, e realmente, se só falam de sexo, o que a menina de 10 anos estava fazendo ali, como uma ideia de aliciamento. Isso é uma estratégia de homens mais velhos que se disfarçam de adolescentes para aliciar jovens. Eles falam, nossa, a internet é um lugar muito perigoso. Nossa, tenha atenção, porque nem todo mundo aqui é legal. Porque aí eles tentam criar um laço de confiança com essa adolescente ou com esse adolescente, caso seja um menino gay, falando com um menino, né? Então, olha, gente, muito complicado. E aí, Nai, por que você acha que isso está acontecendo? Eu quero saber, os pais estão procurando terapia ou só as crianças que estão tendo que ir para terapia? Gente, é difícil, né? Boa noite para todo mundo. Adoro sua empolgação, Shelly. Eu fico aqui com vontade de te morder, mulher. Ai, que delícia. A gente sabe que o tema que a gente fala não é fácil para nenhuma de nós. Estamos todas aqui, trabalhamos todas pelo propósitos semelhantes, cada uma na sua área, né? E a gente fala de temas difíceis, dolorosos, que mexem com a ferida de muita gente, né? Que balançam aí um monte de crenças que a gente tem, né, que a gente aprendeu a adquirir ao longo da vida, né? Então eu fui ouvindo vocês falando, né, e pensando aqui, né, fervilhando, quanta coisa que a gente pode falar sobre isso, né? Porque assim, essas coisas que vocês foram construindo, né, dessa ideia de família, que é inclusive o tema da nossa live aqui, né? Ela é construída, né, socialmente há pelo menos 5.000 anos aí que a gente vai falar, né? Então, se a gente for falar da origem da palavra família, o termo, a origem etimológica da família, é o servo doméstico, né? Que é o quê? Esse homem patriarca que tinha propriedade sobre mulher, filhos e seus servos, né? E ao longo do tempo a gente foi reestruturando isso culturalmente, socialmente, né? Foi dando outros recortes para isso. A gente foi desenvolvendo as nossas construções sociais, né? Tem um livro da Valesca Zanello, uma psicóloga pesquisadora, que ela fala, nasce uma barata, morre uma barata. Um bebê nasce um bebê, a gente não sabe o que ele vai se tornar, né? Então a gente tem o papel da cultura e da sociedade muito forte, né? Para os seres humanos. Então, ao longo do tempo, a gente foi reestruturando, reformulando o que é esse conceito de família, a gente foi colocando mecanismos de proteção social, legislação, para a gente poder fazer pesquisas, né? Para a gente poder desenvolver, entender o quanto a família pode ser estruturante para uma criança, né? Para um adolescente, para um adulto. E o quanto pode ser desestruturante também, como você estava falando, né, Shelly? Ao mesmo tempo que ela organiza, ela pode desorganizar. E aí a gente vê, né, essa intenção, essa construção da gente dizer que família é essa propriedade estruturante, que protege, que cuida, mas o que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, de estatística, de dado, é que a família é uma fonte muito forte de violências várias, né, sobre principalmente as crianças e adolescentes. As mulheres, e aí a gente vai, né, pessoas com deficiência, racismo no meio disso tudo, empobrecimento. Então, assim, se a gente for pensar a família do comercial de margarina, ela serve para muitas coisas que não é proteger os mais vulneráveis, né? Então, essa ideia que a gente constrói e que a gente muitas vezes é levada a não criticar, né? Então, não vamos falar da família, não, vamos falar da família, inclusive, para a gente criticar esse conceito de família, né? Com toda essa santificação da família, que não pode ser questionada, que é o que a gente observa, e vocês vieram falando todo esse tempo, do quanto isso impacta na dificuldade que as pessoas têm, inclusive, de fazer as denúncias por medo do que pode causar na instituição sagrada família, né?
Então, as pessoas estão, sim, cada vez mais procurando, se inteirando. A educação sexual, a gente sabe o quanto que ela é repudiada pelo poder de proteção que ela tem, né? Então, para todas essas estruturas, é importante que a gente não fale de educação sexual, que a gente não ajude as pessoas a se proteger. Como a Patrícia falou, a gente tem mais de 30 anos de ECA, mas a gente vê ele muito pouco sendo aplicado na prática, com toda a potencialidade que ele tem, né? Então, assim, as pessoas procuram, mas ainda é muito incipiente, porque a cultura ainda é muito forte para que a gente não procure, porque o papel da punição de quem procura ainda é muito forte. Então, você procura, você denuncia, mas aí as próprias estruturas fazem com que você seja revitimizada, com que a sua denúncia não dê em nada, com que você sofra punições pela denúncia que você faz, que você sofra sanções, como a gente tem, por exemplo, a lei de alienação parental, que a gente fala tanto, né, que as pessoas vão lá, as mães denunciam os abusos e as violências por parte dos genitores, eles vão lá no judiciário e correm e acionam a lei de alienação parental para se proteger, né, com recurso de defesa. Então, a gente tem uma série de estruturas de maquinagens aí que fazem com que a gente tenha essa dificuldade de se proteger, né? Mas as pessoas estão procurando, sim, cada vez mais. Ai, amém. Mas tem uma coisa, você está falando aí, né? Eu já vou chamar alguém do CREAS, pediu para entrar aqui, já vou te chamar. Estou vendo você aí. Essa coisa da instituição família, ela é tão forte que eu sempre falo o seguinte para as vítimas que estão lá no grupo de apoio, que funciona no Facebook, gente, chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, homens também podem participar, é de apoio a vítimas de violência sexual. Que fala quem quer e se puder, porque só a vítima sabe também o que vai acontecer com ela se ela falar. Então, nós não estamos dizendo aqui que tem que denunciar, você tem que denunciar seu avô, seu tio. Eu quero que os outros denunciem, não a própria vítima. Nós não estamos falando que a vítima tem que denunciar, porque às vezes ela denunciar significa ela não ter mais casa, significa ela ser colocada para fora. Ela sabe como é que é. Né? Eu tenho uma amiga que entrou em contato comigo esses dias e falou, cara, minha irmã sofreu uma violência, eu não sei o que fazer, eu quero ajudar ela a denunciar, mas ela não quer denunciar. Eu falei, mas quem disse que você tem que dizer para ela o que ela tem que fazer? Sua irmã é adulta? Apoie ela, se ela não quiser denunciar, ela não denuncia, porque vai dar um trabalho gigante. É trabalhoso, é complicado. Por isso que quem pode denunciar, precisa denunciar. Quem é vítima. Porque tem vítima, por isso que a gente chama de sobrevivente, gente. Tem vítima que não sobreviveu. Tem vítima que não sobreviveu, que morreu da violência, morreu por consequência da violência. Lá no grupo eu tenho pessoas que viraram adictas, que têm questões com drogas, que têm questões com comida, que têm questões com depressão muito sérias. Então, se pode, tudo bem, mas ninguém é obrigado a nada. Agora, se você está vendo de fora, se você é a mãe, o pai, o parente, o tio, o primo, você pode ajudar sim. Especialmente se é uma criança, com certeza. Não é uma alternativa, é uma obrigação legal, inclusive. Exatamente. Patrícia. Ai. Sheila, importante dizer que a denúncia pode ser anônima, né? Porque muitas vezes tem esse medo mesmo, né? Do agressor ser muito violento e a pessoa quer denunciar, mas tem medo de morrer, né? Como a vítima está correndo risco de morte. Então, gente, cada suspeita é um caso. Denuncia, sabe? Tá lá no ECA também há 30 anos. A proteção das crianças é dever da sociedade, da família, né, e do Estado. Todos nós somos responsáveis. Entrou aqui. Quem entrou aí do CRES? Não sei quem é, gente. A gente já falei, vem aí. Entrou e fugiu. Caiu. Não estava preparado nesse momento, ou caiu, né? Olha que o Papai Piando está acompanhando a gente. O conteúdo deles é tão legal. Vamos falar sobre as leis brasileiras. A gente pode fazer uma só sobre isso. Eu queria perguntar para a Patrícia, eu queria que a Patrícia contasse. Hoje a minha dicção tá uma desgraça, gente. Patrícia, eu queria que você mostrasse a bonequinha e contasse a história dessa fofura. Olha que bonequinha brava, eu adoro, porque ninguém deixa as meninas serem bravas. Menina só pode brincar de coisas fofas. Eu adoro essa bonequinha bravinha assim com a mão. Não, essa daqui é bravíssima. Ela é uma menina com deficiência, o nome dela é Cotinha, né? E a mãe dela sabia que ela era mais vulnerável à violência, porque ela tinha uma deficiência. Então, a mãe dela fez um material, ela aprendeu tudo e agora ela quer contar para as crianças poderem se proteger
e dizerem não a todo tipo de violência, né? E não só, né, como eu falei, agressão física e violência, mas bullying, né? A gente precisa preparar essas crianças, né, fortalecer elas com informação. E o Eu Me Protejo, ele começou para o abuso sexual, mas a gente foi vendo que era para todo tipo de violência, e a gente mudou também a narrativa, né, gente? Que a gente não pode falar de educação sexual, que as pessoas, né, acham que é ensinar a criança a fazer sexo. Adianta a gente ficar reclamando disso? Não, por quê? Porque esses pais, essas mães, não vão mostrar o nosso material se a gente disser que é educação sexual. Então, a gente mudou a narrativa. A gente fala que é educação para proteção contra todos os tipos de violência. A gente não ensina a criança a atravessar a rua, né? A gente não ensina a escovar o dente. Tudo isso é prevenção, né? Saber coisas, né, mínimas. Nome das partes do corpo, todas, inclusive as partes íntimas, que ninguém pode tocar nas partes íntimas, quais são as situações de risco, o que fazer caso elas aconteçam. Pronto, acabou. Né? Não é rocket science, né? Não é ciência de foguete. E aí a gente fez isso daqui há 4 anos atrás e está bombando no Brasil inteiro, estou super feliz. Mas assim, através de defensoria, através de OAB, a gente quer estar encartado em todos os livros didáticos, né? A gente quer chegar no MEC, a gente quer que esteja em todas as escolas. Todo mundo que está assistindo, mandem. Estamos tentando, trabalhando para isso. Vocês vão pegar um copo d'água. Não, vocês vão mudar suas energias, assim, Eu Me Protejo Brasil estará em todas as apostilas de todas as escolas, vai fazer parte do currículo, ó, todo mundo mandando aí as energias positivas. Ai, que bom. Mas estamos nas igrejas também, entendeu? A gente conseguiu agradar a gregos e troianos, felizmente, porque é isso que a gente queria. E para isso a gente foi para o terreno, a gente foi para as escolas, para as igrejas, para as clínicas. E aí, não, essa palavra não. Não, essa criança sem roupa, não. E aí a gente adaptou tudo e isso chama validar, né? Isso faz parte dessa técnica que é a linguagem simples. E dessa maneira a gente conseguiu, né, não constranger, conseguiu com que as pessoas não ficassem com vergonha de mostrar esse material, né? E estamos entrando por aí, vamos ver até onde a gente chega, mas estamos super felizes, vamos para a ONU em junho. Já temos o I Protect Myself in English, a Fiocruz está publicando. Então, assim, é uma coisa que não é só no Brasil, gente. Não tem em país nenhum. Com esse foco de violência contra crianças com deficiência, e esse é um material que ele é desenho universal para aprendizagem, é para crianças com e sem deficiência, para usar nas escolas inclusivas. Tem versão em Libras, tem versão com audiodescrição. Então, isso não existe, né? Modéstia à parte, a gente já ganhou prêmio e tudo, mas a gente quer chegar muito longe para estar na mão das crianças, para elas aprenderem a se proteger, aprender que o corpo é delas desde pequenininhas. Principalmente se elas têm uma deficiência, porque vão estar mais fragilizadas. Gente, eu sempre falo, todas as crianças estão fragilizadas, e eu gosto muito quando você traz essa abordagem, porque não interessa se a criança é filha de uma pessoa de esquerda ou de direita, se os pais são da religião X, Y ou Z. Toda criança sofre violência, é uma desgraceira, gente. Isso une todo um negócio impressionante. Da mesma forma que, claro que existem mulheres que violentam sexualmente crianças e adolescentes, mas homens é um absurdo. E eu digo que a violência sexual une todos os homens. Ele pode ser da cor que for, da classe social, com o dinheiro que for, do país que for. É algo assim, essa ideia de que as crianças pertencem aos adultos e que elas são coisas e que elas podem ser utilizadas para algo, é tão abominável mas tão corriqueira. Então a gente precisa realmente buscar uma linguagem que converse com todos. Diga, Nath, você está até tremendo que você está querendo falar um negócio que eu estou sentindo. Não, eu ia falar para complementar isso que a Patrícia falou, né? Que às vezes a gente fica nessa angústia de querer falar sobre educação sexual e às vezes só esse termo já afasta muito, porque assusta as pessoas, né? Tem toda essa desconstrução que a gente vem fazendo de que não é erotizar as crianças, não é hipersexualizar, pelo contrário, as crianças já estão tendo começo já minhas palestras falando isso, né? Essa história de dizer que eu não tive educação sexual não existe. Todo mundo teve educação sexual. O grande problema é que geralmente a gente teve da forma equivocada. A gente teve por acesso à pornografia, a gente teve por acesso a pessoas mais velhas que erotizaram as crianças, a TV, a novela, o filme.
a sério, desenho, hoje em dia os joguinhos. Então, a educação sexual está rolando na sua casa. Não está rolando a informação de qualidade, é proteção, é conhecimento adequado para que as crianças conheçam o próprio corpo, né? Isso que a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente precisa educar, principalmente as professoras, eu vejo, tem até algumas comentando aqui, eu não sei como que eu abordo na escola, tenho medo e tal. Porque a gente precisa entender que a educação sexual não é só o comportamento sexual, o ato sexual lá no final, e nem começar pelas partes íntimas, que parece que às vezes é isso, mas educação sexual pode ser você ensinar a criança a tomar banho, a limpar o próprio bumbum, né? A criança com 10 anos que vai na casa dos amiguinhos e não sabe limpar o próprio bumbum, ela está exposta a uma vulnerabilidade muito maior do que uma criança de 4, 5 que já sabe, né? Gente, Então, assim, são coisas muito básicas, né? A gente às vezes acha que é ensinar a criança a se proteger da violência sexual. Só não tocar no meu corpinho, que isso é extremamente importante, a gente sabe, mas esse já é quase a ponta da violência, né? É quando isso já vai ficando explícito, mas muitas vezes essa violência vai acontecendo assim. A gente vê muitas vezes que a gente recebe relatos de agressores, né? Muitas vezes dos próprios genitores, que eles vão colocar isso em laudo na justiça, de falar que não, eu não abusei, não, eu só limpei a parte íntima com um pouco mais de vigor, eu só estava limpando porque estava muito sujo, sabe? Utilizando justamente o que a gente diz para as crianças, que as crianças podem ser tocadas para higiene, para cuidados. Quantos abusos a gente vê em contexto de médicos, né? Mulheres adultas sendo violadas por médicos. Então, se a gente diz à criança, qualquer médico pode te tocar, não é assim. Se a gente diz qualquer pessoa pode te tocar para higiene, também não é assim. Então, tudo eles se refinam o tempo inteiro, né? A violência se refina muito rapidamente. Então, a gente, enquanto está pensando em educar para tocar as partes íntimas, eles já estão lá na frente. Tudo isso é muito importante, mas a gente precisa ir acompanhando passo a passo, e às vezes desde o comecinho, como a Patrícia estava falando. E agora você imagina uma criança com deficiência que precisa de ajuda para ir Exatamente. ao banheiro, que é cega, que é surda, que nunca estudou isso na Exato. escola, né? Que acham que ela não é uma testemunha confiável. Imagina, tem uma deficiência. Imagina se alguém vai abusar de uma pessoa com deficiência. Exatamente, Né? exatamente. Então, realmente, o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa encarar isso de frente. E foi uma maneira que a gente achou. Como esse material ele é para criança muito pequena, a gente fugiu da palavra sexual, entendeu? É para criança até 8 anos, a gente não fala nisso. Então, você fala para a criança, não deixa ninguém tocar nessa parte íntima, não, que isso aí é só seu. Não precisa explicar para a criança de onde vem os bebês, entendeu? Não dá para a criança entender isso nessa idade. Você não precisa, né, usar metáforas. Cuide bem do seu tesourinho. Gente, uma criança de 3, 4 anos vai ficar procurando pirata. Ela não entende isso. Tem que ser muito direto, muito claro. Eu falo né? para os pais, como eu estou falando muito dessa questão da violência sexual, que eu já falo há muitos anos, mas estou falando disso no mundo virtual. Você já disse com todas as letras, não atenda uma chamada de vídeo uma pessoa que você não conhece? Tem que falar com todas as letras, não pode ser uma coisa... Olha, tem que ter cuidado com estranhos. E ao mesmo tempo, Patrícia, eu estou me identificando muito com a tua fala, porque é muito mais simples do que parece. Eu tenho um post aqui, como falar sobre essas violências com uma criança de 8 anos. Serve para menos e para mais. Gente, você não vai falar, tem gente mal, porque daí os pais vão assim, né? Tem gente mal, minha filha, temos que ter uma conversa. Parece que é a conversa sobre anticoncepcional. E não é aquele cara que abre. Assim, não, tá dentro de você casa, nem vai falar, legal, é justamente o contrário. sexual, você vai falar sobre amigo. Quem é seu amigo, quem não é? O que você conta aqui que você não conta para alguém? Tem que ser uma coisa que faz parte da vida, gente. Não precisa para uma criança pequena falar de violência sexual, de tarado, de pedofilia. Imagina, não é esse lugar. Você vai falar de outras coisas, você vai estabelecer confiança, porque no fim do dia é confiança. Tem uma fala aqui que eu achei impressionante. Eu quero lê-la aqui, da Jacilene. Acho que eu estou falando certo, né, Jacilene? Ela disse uma coisa aqui que resume a nossa live, e como nós vamos encerrar já, se alguém mais quiser aparecer, é o último momento. Mandem perguntas. Como vocês estão respondendo as perguntas uns dos outros, eu estou deixando aqui. Ela falou assim, ó. A violência sexual era caso de família e agora a violência é caso de polícia e precisa denunciar, notificar. Não é que está preconizado que não precisa de provas. Todos somos responsáveis. Então você não precisa buscar as provas. Você não é detetive.
Mas se você desconfiar, você precisa denunciar. Mas eu gostei muito disso que você falou. Antigamente a violência sexual era caso de família, agora é caso de polícia. É exatamente isso. Do mesmo jeito que a violência doméstica já foi um caso de família, onde não se metia a colher, e hoje é um caso de polícia, onde a gente não apenas mete a colher, como a gente vai lá com a colher e, se precisar, a gente dá na cara da pessoa que está sendo violenta. A gente tem que se segurar aqui, ó. A gente chama todos os vizinhos. Então é isso mesmo que você falou. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está participando, que está mandando comentário. Eu estou acompanhando aqui, ouvindo as convidadas todas. Não é nem convidada, né? A live é de todas nós. A gente combinou num grupão que a gente tem. Sim. O André aqui também colocou uma fala. Deviam ensinar que criança não tem maturidade para entender sobre escolhas sexuais. Na neurociência já foi comprovado. E não é isso que estamos vendo nas escolas. Uma confusão cerebral total. Ai, não dá para ver o resto aqui. Exatamente. Criança não entende, mas é curiosa. Isso. Vocês são ótimas todas. Bom trabalho. Obrigada! O que a gente fez? A Jess está falando. Vai. A Prof. Jess está falando aqui que ela tem muito medo de como aborda para falar o nome das partes íntimas, né? Isso é uma das coisas que às vezes a gente também coloca a responsabilidade no professor, né? Que às vezes a figura da professora sozinha não vai conseguir fazer isso se ela não tiver o envolvimento da comunidade escolar. Então, do mesmo jeito que a gente fala que a denúncia não pode ser pessoal da professora, a denúncia é a instituição que faz a denúncia, né? Porque se a escola denuncia diferente da professora denunciar, educar é do mesmo jeito. A escola precisa estar envolvida num projeto de educação, porque às vezes a professora fica com essa carga nas costas, como se ela não tivesse tantas, e essa responsabilidade de ela ter que preparar o material sozinha, de ela ter que preparar como que vai falar, de ela ter que preparar o acolhimento das famílias, a preparação do terreno, e ela ficar com medo do que vai vir ali, né, de repercussão, e isso cair sobre ela, sobre o trabalho dela. Então é importante que a escola esteja envolvida, que a escola ampare as educadoras, as trabalhadoras da educação, para que elas possam fazer isso, assim como as trabalhadoras da saúde, assim como, né, em todas as áreas a gente possa fazer sobre isso, que a estrutura funcione junta para que não seja um indivíduo se colocando no papel de ter a responsabilidade, por mais afeto que as professoras tenham e carinho e comprometimento que nós sabemos que elas têm, a responsabilidade também não é exclusivamente do sujeito professora, né? Para que ela não tenha essa carga. Mas a gente vai falar, a Patrícia já falou aí, dos termos básicos, que são científicos. As crianças precisam aprender que a gente não tem só cabeça, ombro, joelho e pé. A gente tem vulva, vagina, pênis, né, bumbum, tem anos. A gente precisa perder o medo dessas palavras e a gente precisa entender que a gente também pode falar pepeca, a gente pode falar pipi, a gente pode falar... A gente não tem que evitar nomes que fragilizem as crianças, como, por exemplo, eu recebi um relato outro dia que a menina sinalizava, a Vanessa até falou, né? Eu dei muitos sinais para minha família e ninguém percebeu. E a gente ouve muito isso. Os adultos depois dizendo, eu dei todos os sinais e a minha família não percebeu. E um dia desses eu recebi um relato de uma moça falando que a criança falava assim, o tio tá mexendo com a minha florzinha. O tio tá mexendo com a minha florzinha? Até alguém entender que isso era uma violência, passam-se anos. Porque a menina aprendeu que a parte íntima dela, né, a vulva, a vagina, chamava florzinha, né? Então, isso a gente precisa cuidar, assim. Nossa, teve 2 casos, eu compartilhei aqui, teve uma mãe que me escreveu dizendo que a filha dela chegou em casa e disse que o vovô passou o cocô nela. Passou o cocô nela. Aí a mãe não entendeu, ela falou, ele limpou você? Ela falou, não, ele passou o cocô em mim. Aí a mãe teve um insight, desenhou um bonequinho, baixou a calça do bonequinho e falou, isso aqui? Ela falou, foi. E aí a mãe foi conversar com o pai, porque é o pai do pai, no caso, né? É o sogro dela. E aí o cara, não, mas será? Aí o sogro falou, não, eu só limpei o cocô dela. Aí veio aquela história. E aí, quando eu compartilhei esse relato, eu compartilho muitos relatos que vocês mandam, eu tiro o nome, claro, compartilhei. Uma outra mãe falou, isso aconteceu na minha casa também. A minha filha um dia viu o pênis do meu marido e chamou de cocô. Foi a lógica dela. Eu falei, gente, eu não imaginava. Né? A Xuxa contou uma história de que quando ela contou que foi abusada em casa, quando ela era bem pequenininha, ela falou que fizeram xixi na boca dela. E ninguém acreditou. Isso é muito comum. Foi o muito comum. Falar, o papai fez xixi em mim, o vovô fez xixi em mim. Sim. Fez xixi, né? Fala, Paty.
Nai, sobre isso, né? As professoras realmente têm muita dificuldade de falar pênis, vagina. E a gente tem um livro sobre isso que a Neuza fez por conta das professoras não conseguirem falar. Então, chama Que Toque é Esse? Está lá nos materiais, livros. E tem uma outra coisa também que, né, infelizmente, muitas dessas professoras também foram abusadas. E elas têm muita dificuldade de receber essas histórias, né? Então, tem que ter todo um trabalho. A gente tem lei que exige que tenha assistente social e psicólogo nas escolas. Uma pergunta se é cumprida a lei. Não é, Exatamente. infelizmente. Perfeito, Então, Patrícia. E não você, Perfeito. sei Essa é uma se coisa que a gente não pode deixar de destacar. Rapidinho, Sheila, imagina, por já te favor. devolvo. É que a gente precisa entender que, geralmente, quem vai passar esse conteúdo adiante, quem vai estar no encargo da educação, da proteção das crianças, em sua maioria são mulheres, e mulheres praticamente tem um número absurdo de mulheres que foram sobreviventes de violência, se não todas, né? A gente arriscaria dizer todas, tem alguma história de pelo menos ter visto um tarado na rua botando o pinto para fora. Então, todas nós temos alguma história de violência na vida. Então, até para que essas mulheres recebam cuidado, para que elas consigam também acolher esses relatos, ter para onde encaminhar, porque muitas vezes elas vão receber e vão sentir suas feridas abertas, pulsando, quando elas receberem esse tipo de relato, né? Então, às vezes, é uma sobrevivente que não sabe exatamente como lidar com aquilo. Às vezes tem o conhecimento técnico, tem o conhecimento teórico, mas às vezes tem uma dor tão profunda que quando ela se depara com aquela realidade, isso é uma coisa absolutamente chocante, que paralisa, que congela, né? Então, é todo um contexto muito grande, né, para a gente achar que se resume com coisas simples, não se resume. Né? É mesmo. E vocês, assim, vão... Mas olha, aqui que Comece. começa, olha aqui, ó. Perigo. Se o carinho me deixar com medo, raiva, triste, culpado, e eu não posso contar, isso não é carinho, eu peço ajuda. Para quem que eu peço ajuda? Eu conto para quem eu confio muito. Peço ajuda, fico longe da pessoa, mesmo se for da minha família. Se eu não encontrar nenhuma pessoa em quem confio perto de mim, eu peço ajuda a um parente, na casa da vizinha, na minha escola, no posto de saúde, no conselho tutelar. Então, é muito importante essas informações chegarem na criança antes da violência acontecer. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, tá passando tanta coisa na minha cabeça que eu não tô conseguindo articular, por isso que a minha dicção tá ruim. Mas nós vamos ter que dar tchau. Eu queria dar tchau agradecendo as professoras e professores, porque fica para eles um papel tão magnífico e complexo, realmente, sendo que todas nós passamos por tanta coisa também. Hoje eu vi de novo aquela notícia de que 1.000 pênis, um pouco mais de 1.000 pênis são amputados por ano no Brasil por falta de limpeza, né? As pessoas, elas nem sabem limpar o seu órgão genital, imagina o resto, né? Nós estamos aqui falando de algo que é super complexo. Esse pedido para os professores é muito complexo, para todo mundo é muito complexo. Essa nominação, né? Eu acho vulva um nome tão bonito, porque se a gente acha que é uma vagina, né? Se a gente só fala vagina, que é o buraco, né? Fica parecendo, é uma coisa tão pornográfica, né? A pornografia, ela tá ensinando tanta coisa, parece que a mulher não pode ter volume, não pode ter pelos, que ela tem que ser um buraco, e gente, não é um buraco, gente. E as palavras têm poder. A gente nem fala isso, né, Sheila? A gente nem entrou na questão da pornografia, da pedofilia, né? A gente nem... Você entrou de forma delicada, você abordou isso, porque você falou, não é que as crianças não estão tendo educação sexual, elas estão. Com 9 anos, é a média mundial de acesso à pornografia. Elas estão tendo educação sexual de um jeito equivocado, de um jeito horrível. Tanto que eu sempre ensino o seguinte, quando você for conversar com a sua criança sobre violência sexual, sobre sexualidade, sobre isso, primeira coisa que você vai fazer, vou dar a dica aqui para quem não faz ideia de como começar. Não sei se Patrícia vai concordar nem você, mas a minha dica você vai aprender a fazer uma cara de alface na plantação. Sabiam? É assim, ó. Você não vai falar nada, você não vai dar aula, você não vai ensinar nome, você não vai ensinar nada. Você vai perguntar o que a criança sabe. E aí, o que você já ouviu? E como é que você conversa? Você não vai. E a criança pode falar absurdos, você tem que continuar com cara de alface, assim. Como não está te abalando. Você já conversou com pessoas, você conhece gente na internet? Quem você conhece? Conheci uma pessoa. Outro dia uma mãe me falou que a filha dela de 7 anos tinha uma amiga no WhatsApp que conheceu na internet, uma amiga de 12. O que uma menina de 7 tem com uma menina de 12 para conversar, gente? A mãe assim, ó.
Ela foi fazer o exercício da cara de alface. Ela falou, Sheila, eu não conseguia respirar. Eu já queria pegar na cadeira. Respirei, esperei ela me contar tudo. O que eu faço? Falei, calma, vai investigar. Se for pede pra falar com a mãe dessa menina. Se ela existir, né? Vai que é uma menina, eu pensei, porque tudo pode acontecer, gente. Falei, vai que essa menina de 12, às vezes é uma menina com alguma deficiência, que realmente tem uma conversa com uma menina de 7, por algum motivo ela tá na internet. Se ela quiser mostrar a mãe dela, ela existe. Se não, ela vai desaparecer e você sabe que é uma pessoa assediando sua criança. Então, assim, ó, cara de alface, gente, não adianta se desesperar. Eles sabem muita coisa, ou acham que sabem. Eles sabem muita coisa, ou acham que sabem. O lance é que você não sabe que eles estão sabendo. É esse que é o problema que a Nay falou aqui, que é muito importante. É melhor a gente controlar essa narrativa, como diz a Paty, né? Essa história, a gente explicar e saber como que a criança está entendendo do que deixar ela entender de qualquer jeito por aí, porque ela vai buscar informação. Gente, quero recado só uma coisa. Por favor, Para terminar. Vou contar a Paty. Vou contar só uma história rapidinho, né? Que uma que até já é bem famosa assim na internet, que as pessoas costumam ouvir, que é essa coisa, né, do medo das perguntas que as crianças começam a fazer, né? E aí muitas vezes as pessoas contam assim: ah, meu filho chegou em casa perguntando, mãe, o que é virgem? E aí a mãe ficou desesperada. E meu filho, onde você ouviu isso? Em vez de já sair falando, metralhando, beijo, onde você ouviu isso? No azeite, né? Era o azeite extra virgem. O outro era criança. Mãe, quem aqui em casa é virgem? E a mãe ficou, ai meu Deus, como assim, meu filho? Não, é porque eu sei que tem virgem, tem peixes, tem aquário. A criança queria saber signo, não era nada disso. Então, às vezes, a gente tem que controlar a nossa ansiedade de sair disparando. A metralhadora vai falar, e primeiro pergunta, escuta, faz a cara de alface, treina, para ir aos pouquinhos se inteirando. Legitima em dizer, eu não sei, meu filho, eu vou pesquisar e eu volto para a gente conversar, né? Desabafe, diga o que quer, mas eu não tenho a resposta completa. A mamãe também não sabe, o papai também não sabe, mas a gente vai pesquisar junto. Não precisa ter resposta para tudo, não precisa ter solução para tudo. Às vezes é só a angústia que está dentro do nosso peito, né? E a outra coisa foi essa que a Sheila falou. Tenham cuidado que a pornografia invadiu as nossas casas, as nossas escolas, as nossas telas o tempo inteiro. Então, a educação sexual já está acontecendo. As crianças já estão vendo gente pelada o tempo inteiro, já estão vendo conteúdo. A maior parte das crianças que acessam pornografia não é porque elas procuram, isso aparece na frente delas, né? Então, não é porque elas estão buscando. E, além de tudo, a informação circula. Seu filho não tem celular, mas na minha época também não tinha. Na minha época não tinha Playboy e os amigos viam e chegavam contando, viam pornô de madrugada, chegavam contando. Então, a informação circula, né? Então, estejamos atentos a isso. Obrigada. Amei estar com vocês. Obrigada por quem estiver aí. Obrigada pela audiência. Nay Macedo com Y, @Nay Macedo. Depois eu vou marcar todo mundo que esteve aqui hoje, eu vou botar lá na descrição da live os livros que a gente citou. Vou ficar 3 horas para escrever tudo isso, mas estará lá, eu garanto. Paty, quer dar o seu tchau, recados finais? O que você acredita que é bom a gente comentar? Eu quero, olha, gente, não tenham medo. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais natural ele vai ficando, né? Quando a gente está ensinando, né, como você falou, as partes do corpo da criança, não é só cabeça, ombro, joelho e pé. É vagina, é bumbum, né, é pênis. E é uma questão de segurança para essa criança ela saber o nome correto, né? Porque se ela precisar, ela vai poder dizer o que está acontecendo exatamente com ela. E a cartilha é essa daqui, está lá, tudo gratuito. Senta e lê com a criança. Acabou, ela não vai perguntar mais nada. Se perguntar, você só precisa falar o que ela perguntou. Sabe, não precisa, não, ela vai querer fazer sexo. Não vai querer fazer sexo com 4 anos. Eu me lembro a minha filha, eu tenho uma filha de 30 anos, gente. E ela, né, estava falando sobre menstruação e tudo, né? Eu me empolguei, mas aí quando você for transar, tem que usar camisinha, porque tem AIDS e tal. E ela, não, mãe, não, chega. Too much. Isso é demais. Para por aí. Então é isso. Você vai respondendo as perguntas de acordo com o interesse, né? E com a necessidade da criança naquela fase.
E mais tarde você vai falar de outras coisas, né? Vai ter que falar de público e privado, né? Se você é gostoso de se tocar, mas tem que fazer no quarto, tem que fazer no banheiro, né? Não é no meio da sala, não é na escola. Enfim, vão chegando as fases e a gente vai com calma e vai sem medo, gente. É criança, sabe? São seus filhos. Façam isso, professores também, porque isso faz parte da educação para a vida, né? Porque as crianças, eu não gosto dessa palavra se empoderando, né? Mas sendo donas dos seus corpos, né? Elas vão enfrentar o mundo de uma maneira muito melhor do que a gente que era vulnerável, falo não bem tinha a isso. menor Se a ideia gente de não nada. domina o nosso território íntimo, o que a gente vai conquistar para fora de nós? Se eu não me conheço, inclusive até as minhas emoções, né? Mas se eu não me conheço minimamente, se eu não conquisto eu mesma, esse território aqui, como é que eu vou conquistar um trabalho? Como é que eu vou conquistar um amor? Como é que eu vou conquistar amizades? Como eu vou conquistar o que está para fora de mim? É muito difícil, né? Então o Gambito veio dar tchau para vocês duas também. Muito obrigada por estarem conosco, todo mundo. Nos vemos. Vamos fazer mais lives, tá, gente? Vamos tentar pelo menos uma vez por mês nos encontrar aqui Vamos e conversar com vocês. Fiquem bem, durmam bem e vamos estar atentos, que é nossa obrigação cuidar das crianças e dos adolescentes. Não é nenhuma alternativa, tá bom? Até, gente. Obrigada. Tchau, tchau. sim.